E aí, garçom, traz aquela cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de Boteco. Olá, sejam bem-vindos ao 86º episódio do glorioso Filosofia de Boteco, o podcast que mais cresce na quarentena, né, Zé? E que também não acaba nunca, né? Então a gente tem uma margem de crescimento inacreditável, a gente vai até o infinito. Como vocês podem ver, eu já falei 30 segundos, nem isso, mas você não teve nenhuma piadinha, nenhum trocadilho, é porque hoje eu estou na companhia do Zé e nós estamos já com saudades do Zico. Mas eu sei que vocês, nossos ouvintes, vão entender. Porém, para compensar essa ausência tão nobre, né, Zé? A gente hoje tem um tema que a gente sempre quis trazer pro podcast, porque a gente é praticamente, sabe aquele pessoal que é atleta de final de semana, que vai lá de sábado, joga uma bola e tal, a gente é meio que um cinéfilo amador de final de semana. Gosta de cinema, mas não entende porra nenhuma, né, Zé? Exato. Fala, Tudo Lucas. bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente. É uma honra a gente poder pegar um dos nossos temas para vir falar de cinema. Eu e você, a gente sabe que nós particularmente gostamos muito. E também feliz, né, que a gente lançou mais um formato de programa, que semana passada estreou o Happy Hour do Fibo, que agora vão ser episódios intercalados, quinzenais, onde vão ser episódios curtos também, a cada 15 dias, às quarta-feiras, no mesmo horário que sai o Fibo, que vai ter umas resenhas mais tranquilas assim, né? Não tão tranquilas, mas que vão ser mais curtas. Isso eu não garanto. Tão Verdade. tranquilo eu não garanto, não. Mas tudo bem. Eu sei que o Zico não tá aqui hoje, mas a gente tem aqui uma convidada de honra e que vai ajudar bastante a gente nesse episódio. Óbvio. Até porque, além da gente ser praticamente ignorante no assunto, tem um porém, que é, como vocês já viram na capa do episódio e vocês já estão ouvindo, a gente vai falar de cinema hoje. E eu e o Zé, às vezes, temos gostos bem distintos. Então, antes de eu dar a definição da palavra, eu vou só contar exatamente isso, que a gente se conhece há muitos anos. Às vezes, a gente adora o mesmo filme, mas tem vários momentos que o Zé chega em mim e fala assim: eu assisti um filme que foi maravilhoso. E aí eu vou ver e fico pensando, meu Deus, acho que o Zé estava embriagado, não é possível. Então, Zé, anota aí, já que o Zico não tá aí, a definição pra gente apresentar a nossa convidada e começar a falar sério. Hoje, o cinema é uma coisa, enfim, que acho que o significado não vai surpreender ninguém, mas pra gente manter nosso rito, vamos lá. Substantivo masculino. 1. Arte de compor e realizar filmes para serem projetados. 2. Sala de espetáculos onde se vêem projeções cinematográficas. Inclusive a pandemia tirou isso até da gente, né? As salas de espetáculo. 3. A própria projeção cinematográfica. As outras é mais do mesmo. Para ajudar a gente num tema que é tão importante, e eu vou dizer, até já deixar a minha primeira pergunta para ela vai ser nesse sentido, porque eu realmente considero um tema muito importante, mas para ajudar a gente nesse tema, a gente está com a Isabel Wittmann, diretamente da Itália, para começar assim, né? Foi uma noção importante. Ela é crítica de cinema, pesquisadora... Bonoceira, Natasha. Agora... Zé, acho melhor você não se arriscar em ser poliglota aí, por favor. Não, é só o meme. Justo. E ela também é podcaster como nós, faz parte do podcast Feito por Elas, que fala de cinema, mulheres que falam de cinema e etc. Sem mais delongas, eu falei que ia ser curta a abertura e não consegui fazer, né? Desculpa. Isabel, primeiro eu quero agradecer você muito pela disponibilidade. E aí, já quero te jogar a primeira provocação, porque eu fiquei curioso pensando nisso, que é... Nesses últimos tempos de pandemia, não importa se aqui, se na Itália, sei lá o quê, as pessoas têm exaltado muito, têm percebido muito a importância da arte, que às vezes ficava meio batido. Porque as pessoas ficaram mais em casa e meio que perceberam que, como a arte pode ser útil até para você ter sei lá,
não é nem só distração, uma coisa assim para movimentar a mente, até para ajudar na sanidade mental. Eu quero te perguntar, como crítica de cinema, como amante do cinema que você como tem sido a sua relação com o cinema nessa época de pandemia e de isolamento? Primeiro, obrigada pelo convite, né, para participar, e também Buonasera Catiuxa para entrar no meme, né? E eu acho que essa questão do cinema na pandemia é interessante, né? Porque a pandemia, ela escancarou muitas das relações que as pessoas tinham com várias coisas e que eu acho que não estavam tão claras, né? Então, de uma maneira geral, as artes, como você falou, Lucas, são muito desvalorizadas porque as pessoas não percebem como que elas fazem parte do seu cotidiano, né? E eu acho que para quem tá nesse ritmo de ficar mais em casa, de fazer um home office, de realmente tentar manter um distanciamento social, dependendo, claro, da possibilidade de cada um, né? Essa proximidade com a arte, com o cinema em específico, mas eu acredito que também com a música para muita gente, né? Tem sido uma coisa assim para desopilar, né? Porque as pessoas, ninguém mais aguenta, né? E aí, para mim, eu acho que tá sendo um pouco o contrário, para ser sincera. Agora, por exemplo, eu tô quase 2 semanas sem assistir nenhum filme. Eu geralmente assisto filme todos os dias. Porque é essa coisa do trabalho, né? Trabalho em casa, vivendo em casa, lazer em casa. E desde o início da pandemia, todos os festivais estão acontecendo online, e todas as mostras e tudo, e parece que assim virou um excesso de informação, porque antes a gente só conseguia acessar os festivais que a gente ia cobrir ou que eram na nossa cidade, esse tipo de coisa, e agora assim, toda semana tem festival, e aí fica aquela sensação assim, ao mesmo tempo obrigação, e não aguento mais, sabe? Eu não tenho capacidade para acompanhar tudo que tá acontecendo, tudo que tá disponível. Então, não é que eu tenha deixado de gostar de cinema, obviamente que não, mas assim, eu tô meio que dando uma descansada, assim, nesse momento. Eu me afastei, tô assistindo séries sem parar nessas últimas semanas, porque aí a série não é trabalho, entende? É o lazer, é o lazer. Zé, antes de você perguntar o que você quiser pra ela, sei que você vai querer também falar de Oscar com ela. Primeiro eu quero dizer que eu te entendo totalmente isso, porque eu, como pessoa que entrei no jornalismo porque eu gostava muito de esporte, quando eu arranjei um trabalho no jornalismo esportivo, chegava nos finais de semana que eu tava de folga e a última coisa que eu queria assistir era futebol. Porque, de fato, o trabalho é realmente... E é curioso ouvir isso, né? Porque as pessoas, às vezes, pensam, nossa, né? Crítica de cinema e tal. Inclusive, eu vou emendar uma segunda pergunta exatamente por isso, que eu gostaria de saber muito, assim, acho que crítica de cinema é uma profissão que está bem longe do cotidiano das pessoas. Então, eu queria saber de você, enfim, como você chegou até essa profissão, assim, você sempre quis ser crítica de cinema, e também para alguém que eventualmente está se perguntando, que está ouvindo a gente, o que faz uma crítica de cinema no conceito? Porque acho que as pessoas têm um pouco de ideia de que é só aquela pessoa meio chata, assim, meio pedante, que é o estereótipo, né? Que fica comentando, não, porque o cinema iraniano, o cinema russo, etc. Não é assim, né? Não, bem longe disso. Não que eu não goste de cinema iraniano, cinema russo, que também acho que faz parte da gente conhecer coisas diferentes, né? Até por uma questão de repertório, mas... É claro que existe esse crítico clichê, que é o crítico que não gosta de cinema. Tipo, como que a pessoa é crítica de cinema e não gosta de cinema? Existe. Mas eu, particularmente, encaro o contrário, assim. Eu sou apaixonada por cinema, então não faz sentido pra mim querer trabalhar com uma coisa que não me inspire absolutamente. E aí, a respeito de trajetória, de como que eu cheguei, eu acho que a maior parte das pessoas que trabalham com crítica são justamente formadas em jornalismo, né? Mas eu tive uma trajetória um pouco atípica, porque eu até cogitei fazer jornalismo na época, quando eu era adolescente, assim, eu gostava muito de escrever, então o que me motivava era escrever sobre coisas, não tinha um recorte específico, né? E aí eu acabei fazendo arquitetura,
por causa do meu interesse por história da arte, de artes em geral, assim. E depois de formada, eu comecei com um blog, na época que as pessoas tinham blogs, lembra? Não sei. E aí foi meio que... assim, um passo de cada vez. Depois eu comecei a colaborar em portal, escrever. E aí, assim, meu interesse por artes em geral me levou a ter interesse também pela direção de arte, pelo figurino. Então eu comecei a escrever sobre esses aspectos técnicos dos filmes, uso de cores, sabe? O que evoca, simbologias, e isso como colunista, né? Até que em 2016, daí eu criei o projeto, né? O Feito por Elas, que é o que hoje é o meu carro-chefe, né? Então, com uma equipe de mulheres críticas de cinema, mas, assim, cada uma com a sua formação específica, e eu acho que isso que é legal, assim, agregar essas bagagens e experiências múltiplas, né, visões de mundo diferentes. Eu acho que isso é interessante. Acho que a crítica, ela se vale muito disso, assim, das coisas que cada pessoa aprende na sua jornada, né, porque não existe uma formação específica, obviamente, né, de crítica de cinema. Também, além dos jornalistas, tem muita gente que é formada no próprio cinema, que atua como crítico, né. E eu mencionei que eu gostava muito de escrever. Quando eu comecei meu blog, eu realmente escrevia sobre coisas mais variadas. Então eu escrevia sobre videogame, eu escrevia sobre livros, e com o passar do tempo isso foi se estreitando para ficar somente no cinema. Então foi uma coisa meio que quase uma casualidade, porque vem do meu gosto por escrever, pelo meu interesse pelo cinema enquanto objeto. Então foi a união dessas duas coisas. Pô, é muito legal ver alguém que meio que pega o caminho, começa por uma coisa e aí consegue, enfim, fazer um recorte. Eu, enfim, não consegui chegar lá, mas vou chegar um dia. Então, quando eu ouço, me sinto inspirado. Zé, sua pergunta? Quer fazer uma pergunta? Eu senti que você... O que ela disse pode ser uma inspiração pra você, né? Porque... Pra mim, né? Cara, quem tá ouvindo... Quem já me ouviu lamentar sobre jornalismo em 85 episódios anteriores, certamente pensou em mim ouvindo isso. Mas eu acho que é ótimo mesmo. Porque mostra que, assim, às vezes pode ser que eu ainda não tenha achado, mas pode acontecer, entendeu? Então, enfim. Eu só não ouvi muito bem, Isa. Você começou o projeto Feito por Elas em 2016, né? Foi isso. Eu comecei o meu primeiro blog foi em 2009. E aí o Feito por Elas... Aí em 2013 eu comecei a escrever para outros portais. 2012, na verdade. E em 2016 aí eu criei o Feito por Elas. E é muito bacana isso, porque... e aí já entrando um pouco nesse seu conteúdo que você traz e tal, e destaque para o cinema e para as mulheres nesse mundo... Como que tá, pro povo que tá ouvindo a gente, como que tá isso, em que nível tá isso, né? Porque a gente tá muito longe de uma equidade de gêneros nesse mundo cinematográfico. A gente tá avançando, mas a gente tá avançando a passos curtos. Como que você tem essa visão hoje sobre o mundo do cinema, quando você começou esse projeto em 2016 para hoje, 2021? É interessante, porque é meia década nesse projeto, né? Então, a gente vai completar 5 anos agora no meio do ano, né? E muita coisa mudou, né? Eu acho que a gente tem um zeitgeist, assim, porque não só o Feito por Elas, tem vários outros projetos na internet, sites e, enfim, YouTube, voltados para a questão das mulheres, cinema, cultura pop... esse tipo de temática, né, esse recorte específico, e todos eles surgiram justamente nesse período de, tipo, 2015 para cá. Então, a gente percebe que tem uma certa convergência, assim, o interesse sobre esse tema, né? O fato de eu ter trabalhado em outras redações e outros lugares, assim, me fez perceber que na minha formação enquanto cinéfila, enquanto crítica, se eu não buscasse ativamente onde que estavam as mulheres trabalhando no cinema, aquilo não ia chegar até mim. Então, eu lembro que quando a Kathryn Bigelow foi indicada ao Oscar, foi um negócio, assim, que eu fiquei, olha... Eu, quando era adolescente, assisti Virgens Suicidas e fiquei, nossa, Sofia Coppola, gravei esse nome, assim. E aí, Kathryn Bigelow, quando ganhou o Oscar, foi aquela coisa assim, tipo um marco, né?
Mas eram essas coisas pontuais e alguns nomes específicos de diretoras. Mas, assim, o trabalho das outras diretoras, a gente tinha que correr atrás, né? E aí eu comecei a ativamente procurar essas outras diretoras, esses outros trabalhos, mas eu sentia que tinha meio que essa necessidade de fazer isso por conta própria, porque realmente isso não vinha até mim, assim, de uma maneira natural, né? E eu, ao mesmo tempo, acho uma pena que precise existir um projeto específico para discutir o trabalho das mulheres no cinema, porque parece que cria uma especificidade. Existe o cinema e o cinema das mulheres, né? Mas que, por outro lado, realmente ainda é necessário, porque a gente ainda não tem esse destaque para esses trabalhos, né? E claro que durante esses 5 anos melhorou muito, então a gente começou a ver sendo discutido os bastidores das produções em Hollywood, aí a questão dos assédios e as diretoras em filmes de blockbuster, e agora as franquias, né, Marvel e DC, enfim, estão contratando diretoras. O aumento dos orçamentos dos filmes dirigidos por mulheres, isso tudo em se tratando de Hollywood, né? E agora, esse ano, 2 diretoras indicadas ao Oscar. Então, assim, é claro que a gente vê que em pequenos passos as coisas estão sendo discutidas e estão acontecendo, né? O ideal seria que um projeto como Feito por Elas não precisasse existir. Mas, infelizmente, na minha experiência, até trabalhando com outros projetos, eu lembro que... Eu não sei se vocês assistiram Retrato de uma Jovem em Chamas, da Céline Sciamma. É uma das minhas diretoras preferidas, né? E o filme anterior dela, o Garotas, eu lembro que na época que foi lançado eu tinha colocado em uma lista de melhores do ano, e um colega meu da crítica, um Cláudio, mencionou se era um filme Garotas ou filme, tipo um filme da Globo.com, porque ele não conhecia o trabalho da Céline Sciamma. Então, aí a gente vê, assim, que é um problema mesmo, sabe? A divulgação desses trabalhos. Se nem a própria crítica que está imersa nisso está acompanhando, né? Então, eu acho que ainda é uma necessidade. Isso é uma coisa que eu até estava aqui notando. Tem 2 coisas. Eu acho muito bom que você pontue isso, porque eu acho que serve para tudo, meio que quiser também. Às vezes a gente tenta discutir várias coisas por certos prismas aqui no podcast, até porque nós somos 3 homens, né, classe média, etc. Então sempre que a gente traz alguém, a gente tenta dar o recorte necessário e etc. Mas, de fato, tem algumas coisas, lógico que isso daria um outro podcast, que é surreal que nós estejamos em 2021 e ainda tenhamos que fazer uma distinção. E eu acho que isso também, trabalhando no jornalismo, que você talvez tenha essa imagem como eu tenho. Às vezes eu leio umas manchetes inacreditáveis, que é do tipo assim, sei lá, primeiro herói negro, ou X diretores negros. Você fica pensando assim, meu Deus, velho, não estamos, sei lá, isso ainda realmente, ainda faz um recorte. E sobre a questão de gênero também, você falou dos críticos, eu tinha notado aqui fãs, porque o Zé sabe disso. Eu costumo dizer que o Zé, nós somos amigos há muitos anos, e o Zé me chama pra qualquer coisa, pras coisas ruins e pras coisas boas, mas a única coisa que ele não me chama é pra ver filme de super-herói, porque realmente não é minha praia. Mas eu vejo, vira e mexe, repercussões de fãs de filmes de super-herói reclamando não, mas como assim a protagonista vai ser mulher? Ou como assim o protagonista vai ser negro? Se no quadrinho original era assim. Então, o público do cinema, além da crítica, como você disse, também parece um pouco ainda com um pezinho no passado ainda, né? Sim, eu também tenho um pouco de preguiça com filme de super-herói. Como eu falei, a gente tem que assistir de tudo, né? Mas o problema é que não são todos, mas a maior parte deles são muito parecidos, assim, são muito formulaicos, né? Poucos se destacam. Mas é isso, assim, eu acho que é uma questão de adaptação por parte do público. O problema é que esse público, na verdade, é pequeno, mas ele é vocálico. Mas se a gente pegar os sucessos de bilheteria, que foram tanto Mulher Maravilha, Capitã Marvel e Pantera Negra, só para exemplificar, citando esses 3, a gente vê que, na verdade, esses filmes são
os maiores sucessos das suas respectivas franquias. O Capitã Marvel não, mas o Mulher Maravilha e o Pantera Negra são dois das maiores bilheterias dessas franquias. Então, na verdade, o público ele tá sedento por esse tipo de representação, em que ele veja uma diversidade ali e possa também se ver naqueles personagens. Mas existe, claro, essa minoria, né, que consegue fazer muito barulho, né? E aí, no final das contas, é um jogo de perder ou perder, né? Porque nessa coisa de cobrir o trabalho das mulheres, eu lembro quando saiu Mulher Maravilha, quando saiu Capitã Marvel, no Feito por Elas, nas nossas críticas no podcast, a gente mencionava, poxa, mas é tão pontual, né? Assim, filmes dirigidos por mulheres com grandes orçamentos, né? A maioria são filmes médios ou pequenos, né? E aí agora a Chloe Zhao, que tá indicada ao Oscar pelo Nomadland, tá escalada para dirigir o Eternos, né? E a Emerald Fennell, que é do Promising Young Woman, né? Do Bela Vingança, também foi escalada, acho que 1 ou 2 semanas atrás, para um outro filme de franquia, né? E aí o The Guardian essa semana fez uma coluna dizendo se essas diretoras, autoras, não estavam se prendendo a franquias. Então, assim, é um jogo de perder ou perder, sabe? Porque não tem mulheres nas franquias. Aí, quando 2 mulheres são contratadas para dirigir, é como se fosse uma perda de uma voz autoral. Mas aí, quando vai um Taika Waititi, que é uma voz autoral, dirigir um filme do Thor, ninguém se importa. Parabéns pra ele. Isso é... Cara, esse de perder e perder é muita verdade, não é só no cinema. Essas questões de diversidade é meio que sempre assim. Mas enfim, Zé, você levantou o dedo aí. Eu fiz um pouquinho, eu fui pesquisar um pouco antes da gente gravar esse podcast, e aí eu fui mesmo tentar trazer questões de gênero, justamente porque você tá aqui e eu não quero falar groselha. Mas eu vi da Catherine Bigelow, mas eu lembro muito desse Oscar, que foi em 2010, porque ela ganhou de melhor diretora em cima do ex-marido dela, que era o James Cameron, que estava concorrendo também por Avatar, e ela acabou ganhando também o prêmio da noite de melhor filme pelo Guerra ao Terror. E o Avatar acabou se deslanchando, só ganhando os prêmios os prêmios técnicos, né? Então, ali já foi um grande marco, porque ela deslanchou o cara, que era ex-marido e tal, tinha o filme mais visto de todos os tempos, e ela com um filme com um orçamento muito mais baixo, muito menor, ela conseguiu deslanchar e levar esse prêmio. Depois dela, só a Greta Gerwig, que foi indicada, né, por Mulheres Adoráveis, Lady Bird, mas acabou não levando também. E agora você trouxe aí a Chloe Zhao e a Emerald Fennell, que estão indicadas, e se você não falasse, eu ia falar que a Chloe Zhao ia estar na Marvel, porque esse filme aí promete bastante e inclusive tem a Angelina Jolie como protagonista. Que assim, o que me incomoda às vezes é que eu não lembrava realmente esse negócio do Guerra ao Terror, dela ser, enfim, com o outro diretor, etc. Mas me incomoda assim, ficam marcadas vitórias, etc. Mas é como a Isa falou, a gente resolve o problema estrutural, assim, depois disso, as diretoras ganham grandes projetos, ou as atrizes quando ganham prêmios que ninguém esperava, assim, ou que são celebrados como representatividade, elas ganham papéis ou elas ganham o mesmo tanto de dinheiro que os homens. É isso que me preocupa. Não sei como a Isa vê a questão. Pois é, até a Patty Jenkins, né, que dirigiu Mulher Maravilha, ela tinha tido um filme no Oscar vários anos antes, que era aquele Monster, Desejo Assassino, acho que é esse o título em português, que era um filme sobre uma serial killer, e ele foi indicado a melhor atriz. A Charlize Theron ganhou o Oscar por esse filme, e aí ela passou assim, sei lá, uma década sem dirigir nada. Um filme que chegou no Oscar, sabe? Ela dirigiu episódios de séries nesse meio tempo, até chegar o Mulher Maravilha. Então, tem realmente essa dificuldade, né, de financiamento desses projetos, enfim, dessas diretoras, né?
Agora, o da Catherine Bigelow, a questão de ela ter vencido o Oscar contra o James Cameron, né? Eu acho interessante só porque, além dela, antes dela, ainda tinha tido mais algumas indicadas, né? A própria Sofia Coppola, que eu já tinha falado, a Jane Campion pelo O Piano, em 91 ou 92, e nos anos 70, a Lina Werth Miller pelo Pasqualino Sete Belezas. Mas, assim, essa vitória da Catherine Bigelow, eu acho que é significativa por ter sido a primeira, mas também porque, olha, O Piano, Encontros e Desencontros, são filmes dramas, são filmes intimistas e tudo mais, né? E aí, quando uma mulher vai lá e vence melhor direção, é um filme de guerra, é um filme que é tradicionalmente entendido como masculino. Não quero desmerecer o trabalho dela, é ótimo, porque a gente tem mulheres dirigindo dramas, romances, terror, guerra e tudo, né? Ação, enfim, né? Mas é significativo que tenha esse recorte específico, né? E em um momento em que os Estados Unidos também estavam naquela questão da guerra do Iraque e tudo, então tem um peso político que foi colocado ali também, né? Então, assim, de novo, não é desmerecer o trabalho dela. É óbvio que eu particularmente acho um bom filme, mas eu acho que tem um contexto político e um contexto de gênero do cinema, do gênero cinematográfico do filme, que possibilitou essa vitória. Então, que não é o caso dos outros, né? Então, um filme como Lady Bird, por exemplo, que a Zé mencionou que a Greta Gerwig também tinha sido indicada, né? Jamais que ela ganharia, né? Um filme tão pequeno, um filme sobre coming of age ali, de adolescente e tudo, né? Não é o tipo de filme que eles vão premiar. Isso de ser de guerra é bem curioso. Também daria uma outra grande discussão. Eu tenho muita esperança, até porque os prêmios ela tá levando tudo. Acho que a Chloe Zhao leva esse ano o Oscar, né? Não sei. Acho que sim. Mas é a minha aposta. E é um filme meio que... Não foi um filme tão caro, né? E essa mulher fez tudo, né? Ela dirigiu, ela escreveu, ela produziu, junto com a atriz, né? A Frances McDormand. Que, sim, cara... Ela merece muito esse prêmio, então eu acho que não tem como tirar dela. Eu queria dizer que todo ano o Zé começa a torcer, ele vai dar opiniões, mas ele no final ele torce, entendeu? Então se acabar não acontecendo isso, ele vai ficar decepcionado. Não, eu fico mesmo. Mas isso não foi um comentário isento, essa é a torcida dele. Eu confesso que eu ainda não assisti Nomadland, mas eu tenho a impressão que esse ano vai rolar mesmo, assim, porque é o filme que mais tá ganhando os prêmios, né, nessas outras premiações que antecedem o Oscar, os sindicatos e tudo mais, né, e a Chloe Zhao foi indicada 4 vezes, né, isso que o Zé falou, porque ela fez todos os bastidores ali do filme, né, então sim, eu acho que fica difícil escapar dessa premiação, pelo menos melhor direção, eu acho que vai pra ela mesmo. Não, tomara, porque essa mulher é genial, ela fez tudo. E trazendo uma outra questão aqui pro Lucas, você tinha comentado também de questões raciais e tal, eu peguei esse recorte também dos indicados, porque parece que teve algumas mudanças para as nomeações do Oscar, justamente para ter uma maior inclusão. E, claro, a gente ainda tá meio longe, mas dos 20 atores... indicados, né, entre melhores atores, atrizes e principais e coadjuvantes, desses 20, 9 não são brancos. Então, a gente tá chegando aí também conseguindo uma equidade assim, né? Não sei se é o proporcional, mas a gente tá começando a ter isso também. Inclusive, a Viola Davis é a pessoa... É a atriz negra também mais indicada, também chegando na 4ª indicação esse ano. Bom, você sabe qual é a minha posição sobre os americanos, não, né? Eu não sou muito fã, sempre. Mas eu gosto muito dessa ideia de 9 não são brancos. Então eu falei, os caras são, diversos eles aí. Mas acho que o que eu ia dizer, eu sei que a discussão é mais complexa do que isso, mas o que eu ia dizer, até pra perguntar uma coisa pra Isa, não sei como ela... Se é uma grande viagem minha, mas, por exemplo, acho que mais importante do que... não estou falando que não é importante representatividade, a gente já conversou sobre isso aqui em outras coisas, inclusive até no episódio sobre gênero fluido, lembra que a gente falou da representatividade, etc.
Eu acho super importante que existam a representatividade em tudo, em todas as categorias. Mas, por exemplo, um dos filmes que eu não tenho todos na minha cabeça, mas que estão indicados é o Judas... como E é o o nome? Messias Negro. Messias Negro. Eu acho que, por exemplo, o que mais me deixa mais animado é quando é uma obra que é digna, entendeu? Que conta uma história, um fato histórico de uma perspectiva razoavelmente, enfim, verossímil. E aí o que eu ia perguntar para eles a minha percepção sobre o cinema, eu não sou nenhum grande analista nem nada, mas quando eu comecei a me apaixonar quando eu comecei, ele foi a porta de entrada para várias coisas que eu não conhecia, várias questões sociais que eu não conhecia. Então eu sou apaixonado pelo espanhol, pela língua espanhola, etc. E aí no começo da quarentena, por interesse próprio de querer estudar um certo período, eu assisti em sequência os filmes que eu consegui achar e etc. da Guerra Civil Espanhola, da ditadura do Franco, etc. E aquilo é como se fosse assim, realmente uma porta de entrada, porque você vê e depois você dá um Google assim. Aquilo realmente existiu? Que episódio é esse que citam? Que autor é esse que citam? Aí depois eu fui lá e comprei um livro e etc, etc. Então não sei se já aconteceu com você ou se ainda acontece, se você leva isso, se o cinema te abre essa espécie de portas, assim, se depois de você ver um filme que você não sonhava que existia, você pensa, cara, eu vou procurar isso porque isso, assim, fritou a minha mente, assim. Sim, é bem essa experiência, né? De às vezes a gente entra numa certa obsessão com alguns temas, né? E fica nessa coisa de assistir muito a mesma coisa, mas de um jeito prazeroso, não de um jeito de um alto flagelo, né? Então, só para dar um exemplo, no Feito por Elas a gente também tem um grupo de leitura com algumas das ouvintes e alguns ouvintes, e é um grupo de leitura de livros escritos por mulheres, que é votado todo mês qual que vai ser o livro. E aí mês passado foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E eu já tinha lido esse livro, é um dos meus livros preferidos da vida. E aí eu pensei, vou reler junto com o pessoal, porque dessa vez daí vai ter o debate e tudo mais, né? E aí eu lembrava de já ter assistido aquele filme Jane Eyre, do Cary Fukunaga, há uns anos atrás, e eu tinha gostado do filme. Aí eu pensei, já que eu tô relendo o livro, vamos assistir tudo de Jane Eyre que tem. E aí eu assisti, tipo, o filme de 43 com o Orson Welles, o filme da década de 90 com a Charlotte Gainsbourg, e aí o filme desse do Fukunaga, que é com a Mia Wasikowska e o Michael Fassbender, e assisti uma minissérie da BBC, e aí, assim, passei umas 3 semanas só vendo, lendo e respirando Jane Eyre, assim. Então, às vezes, a linguagem audiovisual ou a linguagem literária também, ela nos permite, assim, esse tipo de mergulho, né? Um mergulho de uma imersão em uma história que não é a nossa história, em uma realidade que não é a nossa realidade. E isso pode ser realmente, assim, uma viagem prazerosa, né? Pô, é demais, porque não sei se você tem algum exemplo disso, de você assistir um filme uma vez e aí foi procurar outras coisas, porque eu acho que é mais assim, como posso dizer, mais a gente, não quero generalizar, mas é mais simples do que ler um livro, Sim. Entendeu? Sobre um tema complexo. Então, às vezes você vê um filme de 2 horas e fala, caralho. Tipo, uma pessoa que não entende, que nunca sabe de nada, que nunca teve contato com a... Que nem eu acho que a primeira vez que eu tive contato com falando da Espanha de novo, os últimos das Filipinas, etc., a questão da Espanha ter colonizado as Filipinas, etc., eu assisti numa série. E aí depois eu pensei, cara, que diabo que tem a ver a Espanha com as Filipinas? E aí depois eu fui ver outros filmes, depois fui ler e falei, caralho, isso aí é demais, velho. Como a gente não descobriu isso na escola? Então, não sei se você tem algum exemplo que te marca, assim. Não, o que eu tenho de exemplo hoje, né, que eu posso falar é a comida, né? Então, principalmente agora que eu tô vivendo isso e fazer o meu auto-merchan aqui, né, que eu produzo conteúdo de receitas pra TikTok, Instagram e tal. E aí, nesse meio tempo, eu já era muito fã de filmes e tal,
Mas com a produção do meu conteúdo de comida, eu comecei a ver mais programas, documentários sobre alimentação de um modo geral. E aí foi que surgiu a ideia. Putz, por que não fazer um podcast, né? Então eu tenho um outro podcast, mas é bem simplório, que aí eu só falo coisas rasas sobre os filmes, pego filmes que gosto e aí eu faço combinação com pratos. Então tá longe ainda do feito por elas. E é claro, são filmes baseados a partir do meu gosto, né? Então são filmes que eu já assisti, que eu gostei e que eu vou recomendar para as pessoas assistirem acompanhado de um prato que tem a ver com esse filme. E aí o que acontece? Eu tô pegando filmes que eu já assisti há muito tempo atrás, e aí eu tô pegando para assistir tudo de novo, para ter um outro olhar sobre ele. Então as partes mais técnicas, o que tem a ver com a alimentação. Então às vezes eu pego um filme, sei lá, italiano, putz, o que tem num prato italiano lá que o pessoal come e tal. O segundo episódio eu peguei o Call Me By Your Name, porque eu tô pegando uns filmes assim mais fáceis do povo assistir. Então eu peguei o Call Me By Your Name, e aí você vai reparar, putz, cara, tem várias cenas deles fazendo uma refeição e tal. Como que funciona a cultura de se alimentar na Itália é muito rica, né? Você que tá aí na Itália mesmo já tá vendo isso, né, Isa? Então o pessoal se senta, eles gostam de comer todo mundo junto, tem uma fartura, então por aí vai. Eu acho que isso tá me... Por eu estar trabalhando com isso agora, tá me trazendo um outro tipo de visão e tá me dando mais ânimo também para querer rever outros filmes que eu vi há muito tempo, que eu quero ver de novo, para ter esse outro olhar. Então eu acho que você tem que pegar coisas que você gosta, né, e tentar tirar proveito disso de alguma coisa. Eu queria fazer, aí nesse tema, eu queria só fazer duas perguntas para a Isa. Uma séria e uma menos séria. A séria é, você como crítica, se pudesse dar uma dica para alguém que quer, aproveitar por exemplo, o cara é fascinado em, Segunda Guerra Mundial, não, Guerra do Vietnã, que tem um milhão de filmes sobre. Qual dica você daria para alguém que quer se aprofundar no cinema, num tema específico, assim, procurar começar por um diretor específico, começar pelos clássicos, não sei. Essa é a primeira pergunta séria, assim, uma dica para alguém que queira mergulhar num assunto específico. A segunda pergunta é, suponho que todo mundo que vai falar de cinema com você, sendo você crítica, as pessoas ficam meio com medo de, assim, olha, eu não sei de nada e tal, não me julgue muito. Isso acontece muito, as pessoas têm um pouco de medo de você fazer uma crítica ao gosto delas. Ai, gente, eu vou começar pela última. Eu acho que talvez isso pode acontecer, mas eu sinceramente acho besteira, assim, porque... todo mundo cresceu assistindo Indiana Jones, sabe? Eu acho que a nossa formação audiovisual, primeiro que é muito particular e ao mesmo tempo é muito homogênea. Eu tô levando em conta mais ou menos a nossa geração, tô considerando que vocês são mais ou menos da minha idade, assim, porque naquela época não tinha internet, a gente assistia o que tinha na sessão da tarde e às vezes videolocadora, e era isso. Então os filmes que a gente acessava eram os mesmos. As pessoas tiveram mais ou menos a mesma formação. Dali pra frente, cada um foi assistindo. Tem gente que nem se interessa por cinema e tá tudo bem, assim como tem gente que não gosta de ler, tem gente que não gosta de música. Mas os interesses divergem. Eu acho que as pessoas têm direito a terem as suas opiniões e os seus gostos em relação aos filmes que elas assistem. Eu acho que uma pessoa que trabalha como crítica provavelmente vai ter assistido mais filmes ou vai ter se mobilizado com um tipo específico de filme a mais do que outro, enfim. Mas isso não quer dizer que a opinião ou o gosto de outra pessoa tenha menos valor, sendo que essa é a opinião pessoal daquela pessoa, né? Pessoal daquela pessoa, óbvio, né? Mas, enfim, eu acho que a crítica ela tem que se esforçar para ser embasada e para ela ter o seu conhecimento específico, mas o gosto pessoal é de cada um mesmo.
Não, eu vou falar pra você que o que a Isa falou, pra mim aconteceu muito, assim. Bom, pra mim, geralmente, eu nunca tenho nada que é favorito. Então, pra mim é muito difícil ter um prato favorito, não sei o que lá, o que é favorito. Mas o cinema, eu chego perto. E eu tenho, por exemplo, acho que 2 diretores favoritos, os meus, que é o Zé fala que eu dou a carteirada, mas é verdade, que é mas isso foi sem querer. O Almodóvar foi uma coisa orgânica na minha vida. Comecei a assistir, e aí quando eu vi, só não assisti um filme dele, um mais antigo. Mas foi pelo gosto, assim, foi do tipo, vou ficar procurando aqui. E pelo tema, como a Isa falou, o Ken Loach, não sei se exatamente é assim que falou o sobrenome dele, é basicamente isso. Eu assisti o primeiro filme dele, e aí falei, meu Deus do céu, isso aqui é muito bom. Quem é o diretor disso aqui, sabe? Foi basicamente assim. E depois eu achei uma matéria assim, o diretor de que aborda causas sociais. E aí, um atrás do outro. O primeiro que eu vi dele, cara, eu acho que foi... Será que foi Daniel Blake? Não sei, não me lembro mais agora qual foi o primeiro. Eu sei que eu comecei a ver os mais antigos, e não num looping. Assim, e aqueles bem assim que você tem que achar no torrent clandestino. Uma puta, cara. É demais. Nossa. Então, assim, se você que tá ouvindo a gente tiver interessado em algum tema, faça isso, mas comece por um clássico, porque às vezes, ou enfim... ouça o podcast sobre, etc., porque às vezes você vai ter uma dica de um autor que alguém vai falar muito bem, e aí você pode pegar lá e o negócio pode fritar a sua mente. Pelo menos assim acontece comigo às vezes. Bom, já falando nisso, já que eu vou fazer esse gancho, já que a gente está falando de coisas preferidas, vamos para nossa... a gente, antes de começar de gravar com a Isa, a gente pediu... a gente não costuma fazer isso, mas pediu pra gente escolher uns filmes, uma listinha de filmes específicos pra fazer uma espécie de joguinho. Então basicamente vai funcionar assim. A gente separou por 5 categorias, né, Zé? Deixa eu ver se eu tenho a colinha aqui. E aí cada um vai falar um filme que representa. Claro, é muito difícil isso de filme que mais o filme mais isso, o filme menos aquilo, mas tá liberado também explicar o contexto. Então, eu acho que é melhor a Isa começar, mas vamos pela primeira categoria, então, Isa, que é o seguinte: o filme que mais te emocionou. Esse é muito difícil, né? Mas, enfim. Explica o contexto, tá impossível. Liberado. Eu anotei uns 5 aqui, bem trapaceira. Tá bom. Eu anotei, eu vou falar bem rapidinho sobre cada um, tá? Anotei As Praias de Agnes, da Agnes Varda, que é um documentário que basicamente é um resumo da carreira dela sob o ponto de vista dela mesma. É a coisa mais linda, porque ela é a pessoa mais fofa do mundo. É a cineasta que tem a obra mais poética, assim, e é muito emocionante. Então, e também é uma ótima porta de entrada para quem não conhece o trabalho dela, porque é ela mesma refletindo sobre toda a carreira dela. Então, recomendo demais também para quem não conhece. Aí, eu coloquei uma duplinha que me faz chorar, que é o Carol, do Todd Haynes, e o Desencanto, do David Lean. Eu coloco os dois juntos porque o Carol eu acho um romance lindíssimo e ele referencia vários elementos da narrativa do Desencanto e, assim, são dois filmes que me partem o coração e eu amo demais, assim. Carol, que é empatado com outro que eu vou citar aqui hoje, um melhor filme dessa década. Tranquilidade. Fala assim, com tranquilidade, aquelas, né? E aí eu coloquei também um filme pra rir, né? Porque emocionar não é só chorar, né? Emocionar também é rir, né? E aí, pra mim, quanto mais quente, melhor, do Billy Wilder, eu posso ver quantas vezes for, assim, que é um filme que me faz rir demais. Eu acho incrível. A coisa deles se disfarçarem, dos protagonistas se disfarçarem em uma banda de mulheres pra fugir dos gangsters que querem matar eles. Enfim, é um humor maravilhoso. E, sei lá, Billy Wilder também mora no meu coração. E aí eu já emendo um que eu nem tinha listado, mas se meu apartamento falasse, que também me faz chorar, que é um drama dele aí, maravilhoso também. Então, tô trapaceando tá muito, gente. Aqui, eu também tô notando. Zé, você... é o filme que mais te emocionou? Ou filmes?
Eu tentei vir um só, né, pra não me prolongar, mas eu não, o pior é a Isa vai sentar além a gente aqui, porque eu só peguei agora depois que eu reparei, só tenho... Não, ela acabou de falar pra você não ter medo Não, dos mas críticos. eu só tenho filmes de diretores homens, mas tudo bem. Cara, tem um filme que me emociona muito e eu vi há muito tempo e também pra gente exaltar um pouco o cinema nacional. O Central do Brasil é um negócio que eu vejo e eu choro, assim, em qualquer momento. Porra. E tem um outro também, porque se tem um negócio que eu gosto é ver de filme que me faz sofrer pela pessoa alheia e eu gosto de sofrer junto. Então, um diretor que eu aprecio muito, que é o Noah Baumbach, tem um filme dele mais antigo, se chama Lula e a Baleia, que é assim, é tipo uma história de casamento, só que é um pouco mais antigo e fala sobre separação, só que aí o casal tem filhos, eles têm que aprender a lidar com isso. É um negócio que, assim, me corta o peito, mas sempre que é possível eu tento assistir porque eu gosto muito. Boa. Bom, eu vou na minha de... eu também, infelizmente, eu juro que essa aqui foi a única que eu trapaceei. Que é o que me emociona, geralmente, tem várias coisas também, mas, enfim, eu puxei mais pelas causas sociais, que é umas coisas que me deixam... Que é... Bom, eu também coloquei esse aqui pra você não falar que eu não valorizo o cinema nacional, que é Cabra Marcado pra Morrer, que eu sempre ouvi falar, sabe, na faculdade, mas nunca deixei pra ver depois que eu me formei. E quando eu vi, eu fiquei, mano do céu. Então, sabe, é isso, não preciso falar mais nada, assista. E aí, eu vou com As 13 Rosas, que é um filme sobre... a atuação feminina na Guerra Civil da Espanha, etc., que é uma coisa muito comovente, assim, esse período é comovente, e, enfim, mas eu já falei desse filme aqui. E o último, que é uma coisa mais ódio ao capitalismo atual, acho que o nome em português é Segunda-feira ao Sol, que esse diretor também é muito bom, um diretor espanhol que chama Fernando León de Aranoa, que esse Segunda-feira ao Sol é com o nosso glorioso Javier Bardem. É de 2002. E assim, cara, é meio assim, a vida cotidiana, a pobreza e tal, mas assim, é tão simples o jeito que ele retrata assim, a pobreza cotidiana, e tem cenas que você olha e fala, caralho, puta que pariu, que mundo é esse? Enfim, então tá aí esses que me emocionaram. Vamos lá, próxima rodada aqui na minha colinha filme que mais te angustiou. Isa. Olha, aquela foi a única também que eu trapaceei, tá? Daqui pra frente é só um. Então, eu fiquei pensando, e como são vários também, né? Eu peguei um recente, a gente costuma fazer no Feito por Elas em outubro os nossos especiais de Dia das Bruxas, para falar de filmes de horror, terror, suspense, noir, enfim, dirigidos por mulheres, e teve um do ano passado que é aquele filme que te dá desconforto físico, sabe? Que te incomoda, assim, de assistir, que é horrível, mas é maravilhoso. Que foi o Em Minha Pele, da Marina Devan. Que é um filme sobre uma mulher que começa assim, ela bate a perna numa festa e aí ela percebe que ela cortou a perna. Beleza, tudo bem. Só que aí ela começa a futucar aquele corte da perna pra aumentar ele. E aí ela vai entrando numa pira que ela começa a puxar pedaços da pele dela e se cortar. E assim, o filme inteiro é de, tipo... Tem um sentido pra isso, uma angústia interna da personagem que é externada nesse desconforto com a própria pele dela, que ela não consegue mais se conter na própria pele, e aí ela chega ao ponto do autocanibalismo, assim. Então, já dou spoiler, porque assim, a pessoa quando for assistir tem que estar preparada, mas não é tão gráfico quanto a descrição parece, mas é angustiante. Eu me lembro desse nome, mas nunca assisti esse filme. O primeiro comentário é assim: tentei assistir, porém deu os gatilhos do inferno, quase surtudo. E aí tem o terceiro aqui que é agonia do início ao fim. Então tá aí, porque cada um é o gosto, né? Quem quiser saber. Eu fiquei aventurar... curioso pra ver agora. Então, eu faço uma refeição leve antes, mas... Cara,
Filmes angustiantes, sempre eu tento... Eu pego, infelizmente, o cinema nórdico, né? Então, tem dois que eu vi há muito tempo. Se você pegar o Anticristo, é um negócio que me dá um revertério, assim, pesadíssimo, né? E é logo no começo a cena da criança lá e tal. Eu não vou dar muito spoiler, mas é bem puxado. Pra mim foi bem puxado. E o outro também, que é A Caça, que, cara, é um bagulho assim que me deixa extremamente angustiado, porque é desconfortável, porque você mesmo. vê o cara lá sendo julgado e tal, e tipo, você não sabe, e aí fica naquele vai, não vai. A Caça é um bom filme que eu indicaria. Um bom filme pra se você quiser ficar incomodado. Bom, e o meu também é assim, cara. Veja, eu recomendo não ver até a pandemia acabar também, que é... Você tem que estar zen da cabeça, acho que ninguém tá zen da cabeça agora. Mas é Miss Violence. É um filme de 2013, de um diretor grego. Não sei se você já assistiu outro filme dele, deixa eu colar aqui no Filmou. Não. Alexandros Avranas, talvez. Cara, puta, é um filme bom assim, mas é puxado. Quem quiser procurar, procure, mas tem questões de abuso familiar e etc. Então, se você tá procurando entretenimento assim, né, vai na fé, mas... Agora é filme... esse aqui é treta, hein? Maior plot twist. Esse aqui eu queria deixar bem claro que foi uma sugestão do Zé. Mas eu acho complicadíssimo mas eu vou deixar essa bomba pra isso. Então eu fiquei pensando, né, porque às vezes alguns plot twists as pessoas reclamam que depois de ficarem sabendo da virada do filme, o filme não tem mais graça. Rever certos filmes depois do plot twist não tem mais graça. E eu, assim, particularmente acho que quando o filme é um filme que tem um roteiro bem amarrado e que tem uma narrativa bacana, isso não faz diferença, sabe? Da mesma forma como muitas vezes saber um spoiler não afeta a experiência de assistir, porque o que a gente tá tendo é a experiência audiovisual e não saber a historinha do filme. Então, por exemplo, assistir um filme do Shyamalan, que todos eles basicamente têm plot twists, e rever eles depois não prejudica em nada, assim. Eu agora na pandemia revi A Vila, que é um filme que eu só tinha visto na época que foi lançado, e pensei, nossa, que filme maravilhoso, assim. Não importava que eu ainda lembrava qual era o final, né? Mas... para listar apenas um, eu vou escolher Psicose, porque do Hitchcock, né? Porque eu acho que, apesar de todo esse tempo de lá pra cá, ele ainda continua sendo aí um dos reis do plot twist. O filme, né? Não Hitchcock especificamente, né? Mas porque é um filme que ele... ficou conhecido por passar a perna na plateia, né? Então as pessoas começaram o filme sem saber do que se tratava, foram apresentados a uma personagem principal, acompanharam essa personagem principal em todo o primeiro ato do filme, e aí chega um determinado momento do filme em que essa protagonista é assassinada e a gente começa a acompanhar outros acontecimentos dentro da história, né? Então, isso pro tipo de narrativa que existia na época foi um grande plot twist, né? Porque as pessoas não esperam que o protagonista morra antes da história acabar, né? Então, então, acho que é uma construção muito boa. Uma vez eu li em algum lugar que falavam que o Hitchcock, comparando com o Fincher até, Hitchcock adaptava livros ruins em filmes ótimos, assim, né? Que aí vem a manha da direção, né? Então, eu acho que essa pegada aí, que esse filme, até hoje, é um filme maravilhoso mesmo. E dei um spoiler de 60 anos aí, né? Isso que eu ia falar. O cara que de 60 anos, ele tá de sacanagem. Mas eu ia falar Psicose também, se você não tivesse falado. Porque é um filme também que pra mim marcou bastante esse momento de plot twist. Mas o que eu posso indicar, que eu gosto muito... eu gosto muito do David Fincher. O Clube da Luta, pra mim, é um filme que vale a pena, e o plot twist também é isso que você falou, não perde a graça se você assistir ele 1, 2, 3, 4 vezes.
Mas, um outro filme que eu gosto, e eu assisti há pouco tempo, ele já foi lançado já faz uns anos, que é o Grande Truque, que é do Nolan. Eu acho que, inclusive, pra mim, depois ele virou o melhor filme do Nolan, né? Porque o Nolan, tem gente que gosta, é assim, o pessoal ou ama ou odeia. Mas é um puta filmaço, assim, que eu não esperava nada, e pra mim hoje é o melhor filme dele, e fala muito tem a questão da mágica e tal, do ilusionismo, e ali no finalzinho do filme tem uma mudança de um negócio que me deixou muito impactado. Inclusive tem o Christian Bale e o Hugh Jackman fazendo os dois papéis principais, que pra mim são ótimos atores. Pô, eu gosto muito do Christian Bale, apesar de... Enfim, tudo. Apesar do Batman, né? Cara, porque acho que foi o último Batman que eu assisti na minha vida. Mas, enfim. O meu... Cara, eu nem sei se é o maior, mas eu fui pelas minhas sensações que ficaram marcadas comigo. E esse filme, eu acho que eu coloquei porque eu fui... Eu acho que essa é uma das grandes sensações do cinema. Seja não só com plot twist, com tudo. Eu fui completamente desavisado. Sabe quando você pega um filme assim e fala assim, vou assistir aqui porque, né, sei lá, tava esperando acontecer alguma coisa. E aí foi assistir um filme que chama Incêndios, do Denis Villeneuve, que acho que ele é canadense. E assim, tava assistindo na boa, assim. Eu falei assim, né? Falaram bem desse filme, já ouvi falar. E aí, cara, nossa. Não sei, a minha sensação foi na hora do tipo, eu não tava esperando por isso. Então, assim, acho que nem pretendo dizer mais nada, mas é porque me marcou como... Eu falei, nossa, mano, é isso mesmo? E aí, é isso mesmo. E... Eu gosto dele. Inclusive, eu tô fazendo... Enquanto vocês falam dos filmes, eu tô vendo, e tem um comentário nesse filme que é assim que rola a primeira pista, eu me vi em negação fazendo as contas nos dedos, e é meio que assim mesmo, você fica assim, mano, será? E aí, enfim, por isso que é bom você ir... Bom, já não vai acontecer porque você está ouvindo no podcast, mas quando você assiste despreparado é uma beleza. Próxima categoria aqui é filme que mais te surpreendeu. Isso é relativo também, né? Mas, Isa... Olha, isso é bem complicado, assim, porque quando eu assisto um filme, ou eu já vou... Se for um filme antigo, né, a gente já vai assistindo, porque provavelmente alguém recomendou, então já existe uma expectativa de ser um filme bom. E se é um filme lançamento, tipo, se eu vou numa cabine de imprensa, alguma coisa assim, eu tento ir sem muita expectativa, sem saber o que esperar, né, do filme. Então, essa coisa de surpreender é um pouco difícil, né, porque ou já tem o carimbo de aprovado, ou não tem a expectativa, né, mas eu vou dizer o Mad Max Estrada da Fúria, do George Miller, que esse que eu falei, que é junto com o Carol, os dois melhores filmes da década passada. E me surpreendeu muito porque... embora eu já tinha assistido os outros Mad Max, são filmes bons, ok, mas são filmes que nunca amei especificamente, assim. E também eu não sou muito fã de filmes assim, com ação muito frenética. Geralmente, quando a ação se sobrepõe à trama, eu me desinteresso pela história. E Mad Max Estrada da Fúria é um filme que calibra uma ação frenética com uma história super interessante. A gente fica sem ar o tempo inteiro. É perseguição de carro o tempo inteiro, mas não é um filme besta de tipo perseguição de carro. Enfim, é um filme que é esteticamente maravilhoso. A execução toda desse filme me deixa embasbacado, assim, eu não tenho nem o que dizer. Então, pra mim, esse filme foi uma grande surpresa positiva. Olha, eu vou falar que essa foi a resposta que mais deixou o Zé feliz. Eu tô vendo a cara do Zé, ele ficou muito satisfeito. Porque esse é o tipo de filme que se o Zé me falasse assim, mano, é demais. Eu falaria, eu nunca vou assistir isso. Mas agora, quem sabe eu assista, Zé. Agora que uma crítica fez essa defesa, então, porque eu não assisti. Eu queria mandar um grande chupa pra você, Lucas. Porque... eu sabia. Mas sabe... Essa fazendo merecia. E por muita coincidência, o que a Isa falou, o Mad Max me surpreendeu também, porque assim, ele saiu em 2015, eu nunca tive a vontade de assistir esse filme. Gente. O que aconteceu? Eu fui ver ele agora no começo do ano, que eu tinha pego Covid, eu fiquei trancado no quarto, e eu ligava o Netflix, ficava só
rodando. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou ver esse filme aqui porque, sei lá, quero algo pra me distrair. E, cara, foi a melhor escolha aleatória que eu tive na minha vida, assim. Porque eu falei assim, como eu não tinha visto esse filme antes? Foi exatamente isso que você sentiu assistir. Ou seja, precisou de uma pandemia global. Eu vi no cinema, revi em casa, e dos filmes que eu vi no cinema, assim, dessa experiência de telão, sonsaço e tudo mais, teve 2 que eu lembro, assim, de ter ficado presa na cadeira sem ar assistindo, que foi Gravidade e Mad Max Estrada da Fúria. Assim, esses foram experiências de imersão completa num negócio de ficar sem ar mesmo. Não, e foi exatamente esse sentimento. Eu falei assim, putz, se eu fosse mais esperto, eu teria visto esse filme no cinema, porque eu prezo muito essa imersão de qualidade. Gravidade eu assisti no cinema, eu achei incrível também. Então, eu fiquei com esse remorso. Inclusive, o Mad Max vai ser o 9º episódio do meu podcast, então aguardem, porque... Puta, o Zé foi vingado agora nessa categoria. Agora mas tá fudido. Mas fala o seu, vai. Fala o seu, vai, se já tão perdido. Outro que eu ia indicar, porque assim, que eu inclusive também tá lá no meu podcast, A Rede Social é um filme que eu assisti a primeira vez e eu, tipo, meio que caguei, assim. Você foi esperando que era uma merda. E aí o que aconteceu? Pra eu gravar o podcast e tal, eu quis trazer esse filme porque ele é muito bem falado, e aí eu prestei mais atenção. E, cara, é um filme que eu me surpreendi pela segunda vez que eu vi ele. Porque a primeira não foi uma experiência muito boa, mas depois que eu tive um pouco mais aumentei um pouco, assim... Claro que eu não sou o crítico, né? Mas eu tenho um pouco mais de repertório, que eu vi mais outros filmes. Quando eu fui reassistir A Rede Social, eu achei surpreendente. E pra mim é o melhor filme do David Fincher hoje. Rapaz, por essa eu não esperava, hein? Mas eu também só assisti uma vez faz tempo, mas eu recomendo ver uma segunda vez. Eu acredito em você. Você sabe que eu tenho dificuldades em reassistir filme, que eu fico angustiado. Mas enfim, da minha parte... Eu falei que só não ia roubar, mas vou roubar rapidinho. Que é um filme que me surpreendeu. Acho que surpreende todo mundo porque é muito bom, mas tem um contexto que você falou do Covid. Me lembrei quando eu peguei cachumba há 5 anos, 6 já, né? Eu tive que ficar de cama, não tinha o que fazer, etc. E aí eu pensei, bom, esse é o meu momento, né? Vou assistir Dogville. Porque é grande, etc, 3 horas, sei lá. Só que assim, eu não tenho problema nenhum com filmes grandes e não tenho nenhum problema com nenhum filme intragável, nem nada. Só que por causa do trabalho eu não tava parando pra assistir. E um dia, eu odeio interromper filme, mas um dia eu assisti 5 minutos e aí aconteceu alguma coisa, do tipo assim, putz, preciso sair de casa. E fica aqueles 5 minutos na cabeça. E aquilo ficou ali e tal, e passou-se mais 1 ano até eu assistir. Então quando eu assisti, eu tinha aqueles 5 minutos iniciais na cabeça. Quando eu assisti as outras 2 horas e 55, eu falei, caralho, como eu ia imaginar que era isso, cara? Porque de fato é um negócio que você fica assim, porra, e é tão bem feito, a ideia em si você já fala, porra, não é possível, cara. Que bagulho... Dogville é foda. Nossa. Eu assisti na época que foi lançado, e eu acho que foi aí que meio que eu comecei a ficar obcecada com Von Trier, assim, porque eu era muito nova, sei lá, era adolescente, e aí eu fiquei, gente, dá pra fazer um negócio desses com cinema, sabe? Basicamente tipo, assim. Eu nunca vi nada parecido. Foi nesse dia que eu olhei e falei assim, cara, é por isso que os caras falam isso dele, né? Basicamente é assim, cara, sempre, em qualquer área, que nem com futebol, os caras falam assim, não, porque, sei lá, Maradona, não sei, pô, você não entende o que ele faz. Aí você vai ver um documentário dele, aí você fala, caralho, é por isso então que as pessoas falam dele. É basicamente por isso que as pessoas falam do Lars von Trier também. Mas o outro, enfim, eu assisto muitos filmes desses que eu sei que vão me causar espanto assim, social, e aí eu fui assistir Cafarnaum, que eu não sei de onde, é uma diretora, eu tenho até, ela é do Nadine Líbano. Labaki. Isso, é do Líbano. E aí, mas eu fui assistir pensando assim, bom, vai ser mais um filme triste que vai me deixar revoltado com injustiça social.
Só que, puta, pra mim foi mais que isso, assim, acho que até pela atuação mirim do filme. E foi uma surpresa. Eu já esperava uma coisa boa. É que acho que é isso, né? Eu já esperava, tem a ver com a expectativa. Eu já esperava um filme nota, sei lá, 8. E pra mim, na época, bateu uma coisa assim como 9 de 10. Assim. Eu falei, caralho, que filme, velho. Tanto é que é o tipo de filme que eu saí recomendando pra todo mundo. Esse é o meu termômetro, assim. A pessoa fala assim, puta, tô a fim de ver um filme. Eu falo, mo, vê Cafarnaum. Vai ser... É boa, é good trip? Não é. Mas, ó, não vai se arrepender. Então, acho que... Olha... E eu acho o filme mais fraco dela, só pra ter noção. É mesmo? Ah, então já vamos anotar os outros dela. Deixa eu... Caramelo e Agora Onde Vamos, os outros dois, assim, são todos maravilhosos. Pera, Agora Onde Vamos, deixa eu ver se eu já... não, eu só marquei Quero Ver. Bom saber, então já vamos... O Agora Onde Vamos é o meu preferido dos 3. Bom saber. E já vou marcar o Caramelo aqui também no meu Filmou. Esse episódio aqui tá sendo ótimo. Vamos lá, Zé. Zé não, agora é a Isa. O último é filme que mais te decepcionou, que também é relativo, né? Tem a ver com a expectativa que você vai, né? Mas diga lá, Isa. Vou puxar um recente, então, bem recente. Desse Oscar agora. O Monkey, do David Fincher. Porque justamente vocês já mencionaram muito o Fincher, principalmente o Zé aí, né? Eu sou fã do Fincher também. E, enfim, o último trabalho dele tinha sido Garota Exemplar, que é um filme que eu acho sensacional. E ele tem muito tantos filmes bons na carreira. E eu também costumo gostar muito de filmes que falam sobre filme, ou filmes que falam sobre fazer cinema, porque já que cinema fascina, então nada melhor do que um meta-cinema, assim, né? É um negócio que eu curto demais, filmes que falam sobre os bastidores do cinema, de alguma maneira, e aí a gente pensa, poxa... Vamos falar de Cidadão Kane, que é uma das grandes obras do cinema aí, trazer grandes atores, uma fotografia linda em preto e branco, um diretor foda, eu não sei se pode palavrão, um diretor maravilhoso, aquela... E aí o resultado é tão insosso, é um filme tão insípido, é um filme que não me pega em momento nenhum, não me emociona em momento nenhum. E aí eu fico pensando aonde que foi o erro ali, sabe? Que eu não sei, esse filme simplesmente não funcionou. Então, por todos esses elementos que me atraem nessa convergência ali, eu esperava um filme que ia me arrebatar. E passou muito longe disso. Pô, eu já tava com um pouco de pé atrás de assistir, imagina agora. Mas, enfim. Mas eu entendo isso. Eu acho que é essa do mais te... Como que te colocou? Que mais te decepcionou é meio que isso. Depende, às vezes você vai esperando uma coisa, cara, e o baque é muito forte. Não, diga, bem Zé. Que eu vi arrastado, assim, e tipo, eu tinha colocado no final da noite, eu dormia na metade e falei assim, não dá pra ver. Eu preciso estar bem, eu preciso estar acordado pra conseguir chegar até o final. Então eu tive que pausar umas 2 vezes esse filme. Agora fazendo aqui trazendo o lado de decepção, acho que também é um filme um pouco recente de toda uma cultura pop. Então, o que os Vingadores entregaram no Ultimato foi totalmente o contrário que teve de entrega no Star Wars. Então, assim, pra mim, o último Star Wars, Os Últimos Jedi lá, foi um filme que, cara, me decepcionou demais, assim, como fã mesmo de toda a franquia. A nova trilogia tava criando um universo muito melhor, muito mais expandido e tal, não sei o que. A gente trouxe a protagonista mulher. E aí, depois de tudo isso, o finalzinho, assim, foi um negócio que foi tão meio que jogado pra acabar a trilogia. E eu sinto que muita gente que eu conheço e eu comentando sobre o filme, ninguém gostou. Então, foi acho que um filme não decepcionante só pra mim, mas pra uma legião de fãs aí de Star Wars. Bom, já não esperava nada, né? Porque é aqueles becuzão, né? Não, mentira, mas assim, entendo. É que isso poderia entregar muito isso mais, aí... entendeu? E meio que, tipo, parece que agora tudo virou dinheiro pra Disney. Ah, não, a gente tem que ter mais filmes pra gerar mais dinheiro. Ah, só agora tudo virou dinheiro pra Disney. Você entendeu o que eu quis dizer? Não,
E o pior é que eles conseguiram desagradar todo mundo pensando que eles iam conseguir Exato. agradar os fãs, assim, o resultado tão... Tipo, os 2 primeiros filmes são tão mais interessantes, esse terceiro realmente dá uma estragada boa na trilogia Exato, nova. foi isso, tipo, foi subindo, e quando veio pra sair o desfecho e tal, caiu total, assim, pra mim foi o pior filme de toda a franquia. Bom, no meu caso, eu acho que é muito específico, acho que não vai chocar ninguém, talvez ninguém nem tenha visto, porque é um filme meio... Mas assim, quem conhece também sabe que, bom, os clichês que eu adoro são... todo mundo tem, né? Eu sou muito fã do Darín, né? E, cara, então pra mim é muito difícil alguma coisa do Darín, assim como alguma coisa do Al Pacino ser ruim, do meu ponto de vista. Apesar do Al Pacino ter algumas coisas que eu nem me arrisco a ver pra não passar vergonha alheia, né? Mas os que a gente sabe que não são vergonha alheia são realmente, pra mim, é muito difícil. Ele precisa pagar as contas de vez em quando. Porque realmente precisou fazer esse monte de filme que ele é, sei lá... Bom, eu não assisti, então eu mantenho essa imagem do Al Pacino séria comigo. Mas o Darín tem um filme que chama Koblik, que é exatamente sobre ditadura militar, que é uma coisa o tema que me interessa muito, e eu fui no cinema com a maior expectativa do mundo, falei assim, porra, Darín, uma causa social na América Latina, e o filme é uma merda. Então, assim, e eu acho que é isso também, que é do tipo, você vai com a maior expectativa do mundo, e tem a pessoa que você fala assim, isso aí vai ser... Eu lembro de sentar no Itaú, lá na Augusta, e falar, puta, agora eu vou me divertir. E aí fiquei assim, nossa, velho. E tem pra falar que também... a gente até falou tem um amigo nosso, o Claudião, Isa, que fala que eu só gosto de filme triste, o cacete e tal. Ele fica me zoando por causa do filme iraniano e tal. E tinha um filme iraniano, que se eu não me engano é realmente iraniano mesmo, eu tô falando bobagem, que chama A Procura de Ellie. E até do Ashgar, enfim, o sobrenome dele, enfim, já tem vários... E aí, toda vez que eu procurava listas de filmes iranianos, falava, nossa, a Procura de Ellie não sei o que lá. Então, não sei se é porque eu li muitos textos antes, eu fui esperando uma coisa assim, e não aconteceu pra mim. Então, inclusive, eu assisti depois, mas depois eu assisti A Separação e eu gostei bastante. Então, sei lá, só não aconteceu pra mim. Então, às vezes, você que tá querendo se aventurar no filme, no cinema iraniano, assista A Procura de Ellie e depois me manda. Fala assim, você é ignorante, que o filme é ótimo. Ou me conta. Esse é um dos filmes que eu quero assistir de novo, porque, sei lá, às vezes vai que eu não peguei. Mas é isso. Bom, a gente poderia ficar aqui... Cara, se isso aqui fosse no mundo normal... Bom, eu não sei se é a Isa bebe, mas a gente fazia nossos episódios com cerveja mesmo, realmente num boteco. A gente podia passar tempos aqui, fazendo umas listas e tal. Porém, coitado... Bolar critérios. Exatamente, critérios absurdos, etc. Porém, o Breno, né, vai editar tudo isso, e a gente precisa encerrar. Mas a gente já indicou várias coisas aqui, Isa. Antes, e no final de cada episódio, a gente indica coisas sobre o tema. Então... o que eu quero te dizer bom, primeiro, antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade em estar aqui com a gente, em ajudar a gente a debater de uma forma técnica, mas também uma forma descontraída. É muito bom quando o Zé falou pra mim, não, vou trazer uma crítica de cinema. Eu falei, isso aqui, você vai passar vergonha lá, mas foi tudo bem. Muito obrigado pela paciência também, mas eu queria te pedir pra indicar, assim, não sei, um filme que você queira, a partir do critério que você queira, sei lá, um filme para desanuviar a mente na pandemia, ou o seu próprio podcast, textos, livros sobre o que você quiser, e enfim, e agradeço de novo. Eu que agradeço o convite, realmente essa conversa foi uma delícia, podia continuar aí por horas na mesa de bar mesmo. Deixa eu pensar, filme pra desanuviar, eu tenho um filme que eu sempre gosto de indicar, que eu acho um filme lindo, assim,
eu gosto de filmes que explorem a linguagem visual mesmo, sabe? Essa coisa de usar muito as cores, os elementos, assim, os efeitos práticos ou especiais, enfim. Eu gosto de ficar maravilhada com a estética do filme. Eu acho que isso é uma das vantagens do filme em relação a outras mídias, né? Do cinema em relação a outras mídias. E aí, é um filme mais antigo, é um filme de 48, que é Os Sapatinhos Vermelhos. É maravilhoso, é um filme de balé sobre uma dançarina que vai lembrar um pouco a história do Cisne Negro, para quem assistiu o Cisne Negro, porque tem toda essa coisa da obsessão com a dança. Porque o balé dos Sapatinhos Vermelhos é a pessoa que calça os sapatinhos não consegue parar de dançar até morrer. E aí a bailarina que vai ser escalada para dançar usando a sapatilha vermelha se vê nessa obsessão com a dança, assim. Então é meio metalinguístico ali nessa coisa da narrativa, né? Mas é maravilhoso esse filme. Eu acho impressionante o que eles conseguiram fazer naquela época, em 48, ali com o visual. E eu vou indicar também um livro bem jabazeira, que é o livro Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras de 1930 a 2018, que é um livro organizado pela Camila Vieira e pela Luísa Luz Varg, com um artigo sobre, como o título já diz, né, várias cineastas brasileiras. Eu escrevi um artigo sobre Helena Inês, tem várias outras cineastas inclusas no livro, e aquelas que não têm artigos próprios, no final tem um dicionário com verbetes de, tipo, centenas de mulheres diretoras brasileiras. É um livro muito completo, é um trabalho muito bonito, foi indicado ao Prêmio Jabuti ano passado, então é um negócio, assim, que é um projeto que eu me orgulhei muito de ter feito parte, assim, sabe? É muito bonito mesmo o resultado final, trabalho de organização da Luísa e da Camila. E para quem quiser, né, me seguir nas redes sociais, é só procurar lá Isabel Wittmann, que é meio difícil, mas enfim, talvez vocês deixem inscrito. A gente vai deixar, vamos deixar tudo. E feito por elas, né, o Instagram, Twitter. É isso que eu ia falar. Que esse sobrenome não me facilita a vida aí. Zé, quer indicar o seu podcast, quer fazer seu jabá que nem a Isa? Pra quem quiser ouvir amenidades e baboseira sobre filmes e receitas, tô lá no Spotify e em todas as outras plataformas. É só procurar por Luz, Câmera, Gastronomia. Então lá tá saindo a primeira temporada, né, com 10 episódios, são 10 filmes e 10 receitas, combinando esses filmes com essas comidas que eu dou lá pra vocês. São um podcast curtinho. E marca a Isa no da Itália, boa, né? Pra você fazer o seu próprio... pra ela ver o prato à vontade. E no Mad Max, né? Claro. Pode no deixar. Mad Max, Puta, agora fudeu. Nunca mais a gente vai poder se livrar do Zé e vai falar sempre disso. Bom, é isso, Zé. Quer mais alguma coisa? Você tá sem o Zico? Você fala o Instagram do podcast, então, por favor. Quem quiser, para acompanhar mais a gente, compartilhar esse episódio, marca lá nos stories do Instagram, o @podcastfibo. PHI de filosofia, BO de boteco. Aquele que parece sabonete Febo, mas não é. Hoje foi sozinho. Mas eu queria fazer aqui antes, o meu é @l.tomazelli, TOMAZELLI. Pra fazer justo, pra não falar mal das pessoas que eu amo, dos autores que eu amo e não fazer a contrapartida, se você tá tentando desanuviar a mente, assista a Odisseia dos Tontos, um dos mais recentes do Darín também, que você vai gostar bastante. E do Al Pacino, tudo que ele não for de bobageira de velhaco, dele ser da máfia, ou dele ter uma irmã gêmea, qualquer coisa que você assistir é bom. E aquele último, eu não lembro qual foi o último episódio que a gente falou disso, mas assista Denzel Washington também, que você não vai se arrepender. E é isso, gente. Tchau, até a próxima. E só Deus sabe qual vai ser o próximo tema, mas enfim, tchau, gente. Valeu pelo papo. Filosofia de Boteco. Este podcast é produzido e editado por Braba House.